Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, vamos dar continuidade naquele tema que nós pregamos, naquele devocional, na penúltima quarta-feira. Um convite à salvação do Senhor, Isaías 55. Os irmãos que forem encontrando, vão ficar de pé mais um pouquinho, depois agora os irmãos vão ficar um bom tempo assentados. Isaías 55. A palavra de Deus diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e a uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os caminhos mais altos do que, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e ao pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes, os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar dos espinhos crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta, e o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém? Eterno Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na casa do Senhor, de estar na presença do Senhor. Assim, ó Pai, como a chuva cai do céu, a neve, que a Tua palavra venha sobre nós nessa noite, ó Pai, e que possa, ó Deus Pai, achar morada em nossos corações, e no tempo certo, possa dar o fruto, porque a Tua palavra, ó Deus, conforme o Senhor disse, nunca voltará vazia, mas fará o que lhe apraz. Em nome de Jesus, ó Pai, fala conosco, nos ensina, nos exorta, nos dê discernimento, nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Amém.
Muito obrigado, irmãos. Pode sentar. Eu gosto muito, irmãos, do livro de Isaías. O livro de Isaías é uma mini Bíblia. Ele fala sobre salvação, fala sobre o pecado, sobre salvação e sobre condenação. Então, o livro de Isaías é uma mini Bíblia, tem tudo que nós precisamos no livro de Isaías. E é interessante que ele contém os mesmos, né? Ele contém 66 capítulos, né? E a Bíblia contém 66 livros. Não é verdade, irmãos? Então, até nisso há uma coincidência muito grande. Mas estamos aqui diante de um convite do Senhor, um convite à salvação do Senhor. Nós vimos, né, naquele devocional, que no versículo 1 diz: ó vós todos os que tendes sede, vinde. Por que vinde, irmãos? Porque você e eu está longe do Senhor. Porque o homem deu as costas para Deus. O homem foi embora, né, por causa do pecado. Então Deus está novamente convidando: vinde. A Bíblia é um convite, é um apelo constante, convidando o homem para se achegar a Deus. Sempre a Bíblia está buscando o homem e, consequentemente, Deus também buscando o homem, chamando o homem. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Deus chamando o homem para a salvação, para a comunhão. Em Gênesis, depois que Adão pecou, nós vimos que quem que toma a iniciativa? Deus. Adão, onde você está? Adão esconde de Deus, como se que nós, irmãos, pudéssemos esconder de Deus. Deus que sabe de todas as coisas, né? Deus que sonda os nossos corações. Então, Deus, em busca do homem, chamando Adão: Adão, onde você está? Deus está sempre chamando: vinde. Em Apocalipse, no capítulo 17, no capítulo 20, do versículo 17 em diante, Deus ali também chamando o homem, convidando o homem para chegar, e os últimos convites ao homem está em Apocalipse, no capítulo 22. Depois não há como mais, né, o homem receber a salvação em Cristo Jesus. Mas em Gênesis, em Apocalipse, fala desse convite maravilhoso do Senhor. A Bíblia começa com um convite e termina com um convite. Malaquias, o último livro do Velho Testamento, diz assim: tornai-vos a mim e eu tornarei para vós. Um convite. Deus chamando o homem, Deus convidando o homem. Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Novamente, Deus querendo trazer o homem para perto dele, para resolver o seu problema. O problema da humanidade, irmãos, não é financeiro, não é problema de educação, não é problema de moradia, mas o problema da humanidade é o problema espiritual, é o pecado. E Deus está convidando o homem para resolver, para que o homem tenha acesso a Ele, porque o pecado separa o homem de Deus. Se nós obedecermos o convite, então seremos grandemente abençoados. Nós vimos no versículo 1, vós todos. O convite não é para um grupo escolhido, como algumas igrejas pregam por aí. Há um grupo escolhido, não. É para todos nós, é para todos os povos. Deus está convidando, amém, irmãos? Se fosse para Deus escolher um grupo, provavelmente eu não estaria nesse grupo, talvez você não estaria nesse grupo.
porque nós temos um coração mau, nós somos miseráveis pecadores. Então, o versículo diz, no versículo 1 de Isaías 55, ó vós todos os que tendes sede. Graças a Deus que não é somente para o judeu, mas é para todos, alemão, brasileiro, qualquer raça. Todos os que têm sede, ou seja, têm uma necessidade espiritual, venha, venha. Em João capítulo 4, Jesus se coloca como a água viva que resolve o problema do homem. Aquele que beber da água viva nunca mais terá sede. Está falando de algo eterno, de vida eterna. Amém? Jesus é a água viva. E o texto diz, vinde às águas. O convite também aqui, irmãos, nós vimos que ele não tem preço. Vinde às águas, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Irmãos, nunca teríamos condições de pagar pela nossa salvação, irmãos. Nunca. Ser humano nenhum teria condição de pagar, porque foi um sacrifício muito doloroso, foi algo muito profundo que Cristo pagou por nós na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Então, Cristo já pagou tudo por nós, então não há um preço em que você venha a ter Jesus em seu coração. Cristo já fez tudo por nós. Em Salmos diz que foi caríssimo o preço da redenção. Foi muito caro, porque foi com o sangue de Cristo que Ele nos comprou para Deus. Amém? Então não podemos desconsiderar esse convite. Vamos obedecer à voz do Senhor. Agora, temos um convite e algumas verdades aqui no texto, e nós entendemos, irmãos, que somente Deus pode suprir as nossas necessidades. Somente Deus pode dar ao homem o contentamento que ele busca. Somente Deus pode fazer isso. Nós vimos aqui que o alimento custa dinheiro, né, irmãos? Dura pouco tempo e satisfaz apenas as necessidades físicas. Isso é comum para nós, que o alimento custa dinheiro e ele satisfaz temporariamente as nossas necessidades, só supre as necessidades físicas. Mas Deus oferece uma nutrição gratuita, que é um alimento para a nossa alma. Amém? Deus tem algo muito maior, um alimento muito mais precioso. Nós vimos que Ele oferece a água, e a água simboliza Cristo Jesus, a água viva. Como que, se isso não bastasse, Ele também oferece o vinho, que simboliza alegria, irmãos. O crente, ele vive alegre, porque Deus proporciona essa alegria, amém? Graças a Deus por isso. O diabo não pode roubar a nossa alegria, o mundo não pode roubar a nossa alegria, porque Deus nos dá essa alegria. Então nós vimos aí que Ele oferece o vinho, Ele também oferece o leite, que simboliza satisfação. Satisfação, tudo isso, irmãos, Deus nos oferece de graça, como é a sua graça, amém? Deus fez tudo por nós, já está tudo pronto, tudo preparado, tudo de graça, tudo tudo que você precisa, Deus está pronto para lhe conceder. Você quer essas
coisas boas de Deus? Então, seja bem-vindo. Deus é que está convidando, amém, irmãos? Deus é que está convidando. Então, em primeiro lugar, para obtermos os alimentos, espirituais, temos que aceitar o convite, vir até Deus. Aqui o convite está bem enfático. Vinde, pelo menos aqui no versículo 1 tem 3 vezes a palavra vinde. Ou seja, Deus está enfatizando, Deus está te convidando você a chegar até Ele. A salvação de Deus é oferecida gratuitamente, devemos ansiosamente recebê-la. Amém, irmãos? Devemos ansiosamente recebê-la. Nós vamos morrer de fome espiritualmente, nós vamos morrer de fome sem um alimento, da mesma maneira que vamos morrer de fome sem Jesus, espiritualmente sem Jesus. O pão mata a fome física e o pão da vida mata a fome espiritual. Não consigo entender o amor de Deus por nós, por mim, por você. Nos tornamos nus, pobres, miseráveis por causa do pecado, e Deus, em vez de expulsar o homem da sua presença, Ele diz: vinde a mim. Como que nós podemos entender isso, irmãos? Nós nunca vamos entender o amor de Deus, amém? Deus vem cheio de misericórdia e fala conosco desta forma: vinde a mim. Apesar da situação humana caída, pecaminosa, culpada, porque um dia o homem tinha comunhão com Deus, mas essa comunhão foi rompida no jardim do Éden por causa do pecado. Não podemos negar o convite de Deus, irmãos. Nós temos que aceitar, chegar diante de Deus, aceitar a Cristo como seu Salvador. Deus distribuiu a sua misericórdia à medida em que é aceita pela fé. O que eu preciso fazer? A vida espiritual, ela é aceita por Deus mediante a fé, amém? Por isso que eu não duvido da fé de ninguém, não duvido. Posso duvidar da pessoa, mas da fé dela eu não duvido. É o dom gratuito a todos os que reconhecem a sua necessidade e se arrependem. É o dom gratuito de Deus. Romanos 6, 23, o que diz? Mas o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna por Cristo Jesus. De que lado você vai ficar? Do lado do pecado ou do lado da vida eterna em Cristo Jesus? Porque o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. O pecado que causou isso. E todos nós somos pecadores. E precisamos do arrependimento verdadeiro e colocar a nossa confiança em Cristo Jesus. Amém? Então, irmãos, entenda que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Amém, irmãos? Tem um hino que fala assim: venha Cristo, vem agora, vem, ó vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. Não podemos, irmãos, negligenciar, não podemos negar esse convite. Deus está dizendo: vinde a mim. Nós vimos aí, irmãos, no versículo que diz assim: os que não têm de dinheiro, vinde e comprai. Irmãos, não há aqui um ganho para Deus, mas um ganho aqui é só nosso. Vinde e comprai sem dinheiro. Não há nada
para Deus, só para nós, irmãos. Só para nós. O ganho é nosso. Deus misericordioso já preparou tudo para nós. E além da salvação, Ele quer nos dar muito mais, irmãos. Apocalipse 3:20 diz o que diz? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Deus está convidando, Jesus está batendo aonde? Na porta do seu coração. Então temos que, em primeiro lugar, aceitar o convite, chegar, vir a Deus. Em segundo lugar, para termos um alimento espiritual, está no versículo 2, que diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente. Em segundo lugar, irmãos, nós temos que ouvir. Ouvir. Precisamos ouvir a Deus, precisamos ouvir a Deus, precisamos ouvir a sua palavra. Por quê, irmãos? Porque Deus conhece nossas vidas, Ele sabe o que é melhor para nós. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. Então Ele conhece nossas vidas. Por que razão gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho naquilo que não satisfaz? Porque você procura ter consolo da sua alma onde nunca encontrará? Não há nada aqui embaixo que possa satisfazer. Então, por que gastar o seu dinheiro, o dinheiro do seu trabalho nessas coisas por nada? Ou seja, por que você gasta o seu esforço naquilo que não vai satisfazer a sua alma? Somente Deus pode satisfazer a alma do homem, amém? Então, não há nada aqui, não podemos gastar aquilo que temos naquilo que não vai durar nada, naquilo que, como o irmão Edilson disse, nossa vida é como uma neblina. Eu lembro quando eu tinha 15 anos, se eu fosse jogar bola com os meninos hoje, eu voava, João. Hoje eu estou jogando no gol, onde eles me colocaram lá. Depois do gol é gandula, depois não tem mais outro recurso. Irmãos, a vida passa muito rápido. Então nós temos que investir a nossa vida nas coisas de Deus, amém, irmãos? Nas coisas de Deus. Escutai diligentemente e comei aquilo que é bom, e deleite-se com a gordura, ou seja, Deus tem o verdadeiro alimento para a sua alma, algo que vai fazer você verdadeiramente feliz. Comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ou seja, somente Deus tem um alimento que pode tornar o homem feliz, amém, irmãos? Somente Deus pode fazer o homem verdadeiramente feliz. Somente Deus pode suprir as suas necessidades. Deus irá satisfazê-lo não só para mostrar a sua bondade, a sua misericórdia, mas porque Deus importa com você, irmãos. Deus não faz as coisas somente para mostrar que Ele é bondoso, mas é porque Deus importa com cada um de nós. Glória a Deus por isso. Deus importa com cada um individual. Deus ama cada um individual, irmãos. Ele se importa conosco. Se tão somente você vier, se chegar a Deus, você receberá a plenitude de Deus. Você se deleitará se estiver disposto a vir e a receber Jesus como seu Salvador. Primeira coisa que você precisa fazer é chegar, aceitar o convite, ser salvo, e depois ouvir
Sabe, irmão, a primeira coisa que acontece quando a gente é salvo, o que é a primeira coisa? Em Romanos capítulo 10 vai falar, né? Primeira coisa, para você crer, você precisa fazer o quê? Ouvir. Então Deus está falando conosco nessa noite, amém, irmãos? Então você precisa ouvir. Ouvir. Romanos 10, 14, o que diz? Se alguém tiver aí, leia para mim. Eu vou ler aqui por causa do microfone, senão não vai sair aqui. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, irmãos, se Deus está falando com você nessa noite, ouça a voz de Deus, amém? Ouça a voz de Deus. Creia e receba. Precisamos ouvir. Versículo 3 diz também: inclinai os vossos ouvidos, de Isaías 55. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Inclinai os vossos ouvidos. Inclinai, ouvi, e a vossa alma viverá. Então, quem não ouviria, quem não daria atenção, se através dessa atenção você vai ter a vida eterna? Então, como não ouviria? Como não daria atenção? Se através disso você vai receber a vida eterna. Deus está dizendo, né? Deus está fazendo um pacto. Eu não entendo, irmãos, por que Deus, sendo tão poderoso, né, olha para nós e ainda quer fazer pacto conosco, irmãos, e nós não temos nada de bom para oferecer a Deus. Deus está dizendo, fará um pacto com você. Deus faria um pacto com os homens pecadores? Deus faria um pacto com os homens sedentos, com os homens famintos, com os homens necessitados? Deus faria um pacto com os homens culpados? Ah, com certeza, irmãos. Com certeza. Eu farei um pacto eterno convosco, as infalíveis misericórdias de Davi. Além de tudo, irmãos, Deus ainda faz um pacto conosco. Como? Sendo nós tão miseráveis. E Ele ainda se dispõe a fazer um pacto conosco. Veja o versículo 4. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. O versículo 4, irmãos, está falando de Jesus, o filho de Davi. Você quer que alguém lhe diga o que é Deus? Jesus Cristo é a testemunha do caráter de Deus. Jesus é a testemunha do caráter de Deus. Jesus é o nosso líder que pode nos dar paz e felicidade. O versículo está dizendo: eis que dei por testemunho aos povos como líder. Jesus é o nosso líder que pode nos dar paz e felicidade. Jesus também, o versículo fala, e governador dos povos. Jesus é o nosso governador, comandante que nos dá poder para enfrentar as lutas diárias, irmãos. Jesus é o nosso governador, o nosso líder, que nos dá força, nos dá poder para enfrentar as astutas ciladas do diabo, amém? Só Jesus pode nos dar poder para vencer. E Ele nos dá, amém?
Jesus tem tudo que eu preciso no tempo presente, tanto no tempo presente como na eternidade. Jesus tem tudo para nós, irmãos. Como então nós vamos negligenciar o convite dele? Precisamos aceitar o convite, precisamos ouvir. E em terceiro lugar e último lugar que nós queremos falar nessa noite, precisamos também buscar e invocar o nome do Senhor. O que você tem buscado? O que você tem almejado? O que diz em Mateus 6,33? Mas buscai o reino. Pode falar, irmãos. Mas uma coisa é necessária: buscar o reino de Deus. E tudo aquilo que nós precisamos vai ser acrescentado em nossas vidas. Amém, irmãos? Tudo. Mas primeiro, como o irmão Edilson trouxe o estudo de manhã, antes, não é? Primeiro Deus. Primeiro Deus. Não, irmãos, as coisas de Deus, mas primeiro Deus. O homem tem buscado, muitos dos homens têm buscado as coisas de Deus, mas não tem buscado verdadeiramente Deus. Nós não estamos aqui buscando as coisas de Deus, mas estamos aqui para buscar Deus e fazer a sua vontade. Então, temos que buscar o nosso Deus, buscar as coisas de Deus. É tempo de buscar o Senhor, é tempo também de invocar. Não podemos rejeitar o convite do Senhor. É tempo de buscar ao Senhor, é tempo de invocar o nome do Senhor. Quem sempre vai rejeitando, adiando, perderá a sua capacidade de crer e receber. Eu lembro quando eu frequentava a igreja, e muitas das vezes o pastor fazia o apelo para mim receber a Cristo. E eu punha na minha cabeça que eu queria casar primeiro, para depois receber a salvação em Cristo. Estou muito novo, pastor, eu ainda tenho algumas coisas para aproveitar na vida, né? Então, até que Deus falou: então vou te mostrar como é que é. Passei por uma enfermidade muito grande, enfermidade essa que foi para a glória de Deus, amém? Que me aproximou-se do Senhor. Eu me vi aos 14 anos, internado no hospital, com um hematoma muito grande, em que tive que fazer cirurgias, e mais de ano para sarar, mas a cada dia Deus queria me mostrar algo em que precisava. Na hora que Deus lapidou, na hora que Deus me mostrou tudo que Ele queria me mostrar, então Ele curou a minha enfermidade e nunca mais tive problema, graças a Deus. Mas não podemos rejeitar, não podemos adiar. Eu disse na última pregação de uma senhora, em que o pastor pregou para ela o plano da salvação e perguntou se ela queria receber a Cristo. Ela disse: não, hoje não. Na frente de toda a igreja, ela negou a Cristo. Na outra semana ela adoeceu e na outra semana ela veio a falecer. Morreu sem Cristo. Que tristeza, irmãos. Então não podemos adiar. Temos que, é tempo de visitar o altar do Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Vir, ouvir, buscar e invocar. Que essa palavra possa dar fruto em tempo oportuno. Ela não voltará vazia, amém, irmãos? Não voltará vazia. Versículo 6. E aqui nós encerramos: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então há um tempo para buscar o Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar.